Inicia agora o nosso quadro Política do Dia e nesta sexta-feira, como já é costume aqui com a gente, eu vou dar o boa tarde à nossa Lady Lilás. Edna Maciel, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, Lilás mesmo, né? Muito bem, já em clima de sexta-feira, final de semana, sempre trazendo essa energia positiva, Edna Maciel. Estamos aguardando ainda o João Magalhães, mais tarde ele chega, mas o nosso time vai estar quase completo. O Lívio Galeno está de folga, passa bem, não é nada de grave, é apenas um merecido momento de descanso. Segunda-feira está de volta e hoje nós temos aqui como convidada a vereadora Fernanda Gomes do Solidariedade, vereadora aqui de Teresina. Boa tarde, seja bem-vinda, vereadora. Boa tarde, Eliezer e Edna, é um prazer estar aqui de volta no TV O Dia. Bom, vereadora, nós temos aqui alguns assuntos que gostaríamos de tocar, alguns projetos de sua iniciativa. Primeiro, saber como está aquela tratativa a respeito do auxílio emergencial aos artistas. Vimos a sua luta, o seu empenho para tentar garantir esse socorro à classe cultural. O que temos de novidade nesse sentido? Isso, nós protocolamos, salvo engano, em março, um indicativo que se chama Auxílio Cultura. Estive em conversa com o prefeito, juntamente com o secretário de Finanças. Ambos sinalizaram positivamente ao nosso indicativo e nos garantiram que iria ser enviado à Câmara Municipal de Teresina o projeto de lei Auxílio Cultura. Inclusive, semana passada, o secretário de Governo esteve em contato comigo, Adolfo Nunes, né, me informando que o Executivo está analisando a melhor forma de enviar o projeto à Câmara, tanto em relação a valores quanto a quantidade, para a gente tentar abranger o maior número de artistas da cidade de Teresina. Mas o que me informaram foi positivamente que ainda vai ser enviado o projeto à Câmara Municipal de Teresina. O que lhe motivou, vereadora, a apresentar essa proposta? Olha, a gente precisa fomentar a nossa cultura local, né? Inclusive, muitos artistas me procuraram assim que apresentei o indicativo e antes do indicativo. Hoje, atualmente, eles ainda estão me cobrando, né, na esperança que seja enviado à Câmara Municipal de Teresina esse projeto. A gente precisa valorizar os artistas locais, a gente precisa fomentar a cultura local, porque foi uma das categorias que mais sofreram impacto econômico devido à Covid-19. Isso não tem como a gente negar. Então, é preciso, sim, que eles tenham suporte por parte do poder público. Antes de dar aqui a oportunidade para a Edna fazer uma pergunta, vamos acolher, já está aqui conosco João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. João, boa tarde, seja bem-vindo. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde para a Edna, vereadora. Fernanda, boa tarde, muito obrigado pela presença no estúdio. Edna, fica à vontade. Obrigada, Eliezer. Bom, vereadora, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Gostaria de saber, a senhora como mulher, né, uma grande representatividade, tem suas causas, suas bandeiras, tem todas as bandeiras que defende e nós acompanhamos, mas a gente sabe também que o aumento da violência doméstica neste período já é confirmado por dados, por pesquisas, por relatos e casos, né? Gostaríamos então de saber, eu gostaria de saber da senhora qual é a leitura que a senhora faz desse momento e também quais são as iniciativas que a senhora tem de projetos nesse sentido. Isso, infelizmente, durante a Covid-19, os casos de violência doméstica aumentaram. E quando a gente fala em violência doméstica, as pessoas costumam socializar como se fosse somente a violência física, o que não é verdade. Violência doméstica e familiar, ela engloba tanto a violência patrimonial, quanto a violência psicológica, quanto a violência sexual e também a violência física. E muitas mulheres passam por esse momento e durante a pandemia os casos aumentaram. Eu protocolei semana passada na Câmara Municipal de Teresina um projeto chamado Programa Reinventar, para que as mulheres, tanto em situação de violência doméstica e familiar, quanto vulnerabilidade social, possam ter um suporte através do Poder Executivo e Poder Legislativo em qualificação profissional. E essas mulheres, consequentemente, irão ganhar sua autonomia financeira e entrar no mercado de trabalho. Inclusive, eu estive em conversa com o secretário da Fundação, o Alferraz, e também com a secretária da Mulher, a senhora Carla Begé, no qual eu me comprometi que esse ano os novos vereadores, infelizmente, não têm emenda parlamentar, mas a partir do próximo eu irei destinar uma parte da minha emenda para fomentar, somar, junto com os recursos do Poder Executivo, em prol desse projeto. É preciso a gente criar, sim, políticas públicas para as mulheres nesse quesito. João Magalhães.
Vereadora, essa semana a gente teve lá na Câmara Municipal a instalação da CPI do transporte público. A senhora, no início das discussões, né, começou até integrando a CPI. Enfim, como é que a senhora observa a necessidade dessa instalação da CPI? Qual é a expectativa para os resultados dessas investigações? Isso, no início nós estávamos como membro da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Na hora da votação resolvi ceder a minha vaga para o vereador Aloysio Sampaio, que eu tenho certeza que também vai cumprir com seu papel com grande exímia. E a gente torce para que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, procure solucionar, procure fiscalizar, veja o atual, veja o anterior do transporte público coletivo caótico da nossa cidade e procure uma solução, procure passar o que de fato acontece para a população. A gente é cobrado, nós somos parlamentares e a nossa obrigação é passar as informações para a população. Eu abdiquei da minha vaga na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas isso não significa que irei me abster de saber o que é que vai acontecer. Eu estarei sempre fiscalizando também junto com os outros colegas e passando as devidas informações para a cidade, para a população teresinense. Inclusive, vereadora Fernanda Gomes, o vereador Dudu, que é o presidente desta comissão que propôs a instauração dessa CPI, nos apresentou uma fala já colocando um cronograma. A partir de segunda-feira, os trabalhos da CPI devem ser iniciados. Vamos ouvir o vereador Dudu sobre esse assunto? Na segunda-feira nós vamos apresentar para a imprensa, para a sociedade, por volta de meio-dia, toda essa cronologia e já querendo, da minha vontade, e eu tenho certeza que o restante da comissão também quer essa celeridade, que a gente já possa começar essas oitivas, se der já na próxima semana também. Porque o prazo institucional da CPI são 120, prorrogar por mais 60. Mas nós não queremos usar esse prazo. Nós queremos dar celeridade em todas essas oitivas que irão acontecer, para que a gente apresente o quanto antes as saídas. E eu acredito que na segunda-feira esse primeiro passo vai ser dado com toda essa celeridade que a gente espera fazer, para que o povo deixe de ser humilhado como está sendo humilhado, os trabalhadores do sistema também deixem de ser humilhados. O foco principal e único é a execução da licitação, então nós vamos pegar do edital de 2014, o início da licitação, da execução da licitação em 2015 e trazendo até hoje, para que a gente possa levantar tudo e desnudar tudo do sistema de transporte público de Teresina. E isso é uma conquista histórica. Eu sou vereador de outros mandatos e a gente não conseguia aprovar lá nem moção de louvor na gestão anterior. Agora eu sinto que agora a coisa ande e a gente resolva. Bom, vereadora, o vereador Dudu transpareceu aí um desejo muito grande de resolutividade. Essa CPI ela já foi instalada após uma série de outras tentativas e tratativas de se tentar pôr um fim nessa crise do transporte público que atinge trabalhadores, atinge mais ainda os usuários. Esse é o sentimento da Câmara Municipal como um todo, de tentar resolver a situação? Esse é o sentimento, e inclusive eu vejo muitas pessoas falando, né, Elésia, porque nós que somos pessoas públicas, a gente sempre estamos propícias a tanto receber elogios quanto críticas, e muitas pessoas têm que saber qual é a real função de um vereador. Nós temos limitações, então, como bem o vereador Dudu disse, foi uma conquista para a Câmara Municipal de Teresina ser instalada essa CPI. Não é dizer que essa CPI não vai dar em nada, como eu vi algumas pessoas comentando, vai sim. Vai sim, porque a gente vai expor, a comissão vai expor o que de fato aconteceu. Esse problema do transporte público coletivo não surgiu em 3 meses da nova gestão. O transporte público coletivo vem há anos. É há anos que a população teresinense sofre com humilhações, os trabalhadores, etc. Agora, falta de combustível, enfim, situações banais que não gerem nenhuma dignidade para a população. Então, da nossa parte, é uma conquista na Câmara Municipal de Teresina. Com certeza, essa CPI vai trazer, de fato, algumas explicações para a população. E o nosso desejo é que seja concretizado com exímia ao final do inquérito. Vereadora, as CPIs são sempre muito questionadas, criticadas e causam polêmicas, né? Temos aí em nível nacional a CPI muito importante também, voltada para a pandemia, que todos os assuntos circulam e acabam indo para a pandemia.
também a Câmara Municipal se fala numa CPI justamente para se propõe uma CPI para verificar também sobre recursos, sobre o andamento de todas as orientações quanto à pandemia na cidade, no estado. Como é que a senhora vê, num momento desse, em que nós temos também várias prioridades, mesmo que voltadas para esse assunto, uma CPI específica para a pandemia aqui no Piauí? Edna, eu acho válido. Eu acho que a população de Teresina precisa ser o mais aliás, os parlamentares devem ser o mais transparente possível para com a população. Então, se o momento é de fazer uma CPI da Covid-19 para saber os andamentos, o que foi que aconteceu, vacina, etc., que faça. Tá? O político ele tem que dar satisfação para a população. E aí, com certeza, sou favorável, inclusive semana passada estavam em debate, né, dos membros que iriam ocupar essa CPI na Câmara Municipal de Teresina, e a gente vai analisar o andamento. João? Vereadora, a senhora é consolidada, né, vamos dizer assim, na Câmara Municipal como aliada da gestão. Queria ver como é que a senhora tem avaliado até o momento o relacionamento do Poder Executivo com os vereadores, se há uma maioria consolidada na base do prefeito, enfim, como é que a senhora tem visto até o momento a construção desse diálogo do Executivo com o Legislativo lá na Câmara? Olha, tem sido boa, né? É o que a gente sempre conversa com o prefeito, ele tenta, independente de base, independente dos que são independentes, manter esse diálogo em prol de um bem comum, que é a população teresinense. E eu uso, inclusive, uma fala que ele gosta bastante de citar, que quem quiser ficar contra ele não é contra ele, é contra a cidade de Teresina. Então, o foco agora é nos unirmos e proporcionarmos o melhor para a cidade de Teresina. O relacionamento, ao meu ver, está bom, inclusive comigo é muito bom, né? A gente estou sempre em diálogo com o Poder Executivo, levando demandas da população, inclusive parabenizar o prefeito também, porque em todas as SAADs e em todas as secretarias, superintendências, enfim, que nós estamos presentes, procuram sempre atender às nossas demandas com agilidade. Então, isso é um ponto positivo, essa acessibilidade que nós vereadores estamos tendo com o Poder Executivo. Então, isso tem facilitado a atuação parlamentar à medida que vocês, como vereadores, visitam as comunidades, enxergam o que está acontecendo de fato, ouvem as pessoas, apresentam essas demandas aos órgãos competentes. Na prática, isso já tem resultado aqui em Teresina? No meu mandato, sim, né, Eliezer? Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu sempre faço um mandato participativo. A minha bandeira de campanha foi um mandato participativo. Eu, nos finais de semana, de quinta a sexta, que são os dias que eu tiro, eu vou para a rua mesmo, eu visito os bairros, eu faço indicativos, protocolo, fico acompanhando diariamente, fazendo as cobranças. Então, ao meu ponto, tem sido positivo porque muitas das minhas demandas terem sido solucionadas. É claro que algumas dependem de um recurso maior e eu vou informando a população. Eu sempre tento fazer com que a população se aproxime o mais possível do Poder Executivo. Então, ao meu ver, as nossas demandas têm sido, sim, solucionadas e, no mais, quando depende de recurso, eu sempre digo que a gente tem que aguardar um pouco. Vamos introduzir aqui um pouco do assunto relacionado à política partidária 2022, solidariedade do seu partido, vereadora, cresce. Tem um presidente estadual, o deputado Evaldo Gomes, ativo, realmente buscando fortalecer a sigla para as disputas proporcionais ou, quem sabe, até majoritárias. Enfim, como estão essas articulações do Solidariedade já se planejando, colocando metas para 2022? Isso, o deputado Evaldo Gomes, que é o presidente do partido, ele tem feita a construção de uma chapa. A meta é que faça até 3 deputados estaduais e até 2 deputados federais. Ele tem trabalhado incansavelmente, sempre monta chapas e a expectativa do partido é que nós possamos lograr êxito nessa questão. Inclusive, dia 20 agora de maio, nós temos a filiação da delegada Ana Melka no partido oficialmente. É mais uma mulher que vem para somar, que tem o seu trabalho como delegada, que teve também uma votação expressiva para a vereadora de Teresina e juntas com certeza será mais uma que vem somar no partido para a gente também lograr êxito nas eleições de 2022. Muito importante essa informação, Edna, porque nós informamos aqui essa aproximação da delegada Ana Melka com o Solidariedade, destacamos aqui a pessoa pública de serviço prestado que ela é. Então agora já tem um dia marcado, Edna Marcel, 20 de maio, filiação
da delegada Ana Melka Cadena ao Solidariedade. Isso mesmo, como você citou, já havíamos falado aqui, e eu gostaria de saber da vereadora como é que ela está vendo agora, dentro de todo esse trabalho que nós vemos já de todo mundo já falando em 2022, em eleições, as mulheres também se movimentando, demonstrando não só através das redes sociais, nos seus cargos, no parlamento, o trabalho que estão fazendo. Como é que a senhora está vendo agora a evolução e o andamento das mulheres, né? A evolução das mulheres, não só no seu partido, mas também uma movimentação tanto na Câmara, como em nível estadual e federal? Eu costumo dizer, Edna, que quando uma mulher levanta a voz, as outras também levantam. Quando uma mulher entra na política, as outras também se interessam a entrar na política. E é isso que a gente tem visto. Na Câmara Municipal de Teresina, agora nós temos 5 mulheres, né? É pouco, mas comparado ao pleito passado, já teve um aumento, né? Nós vemos também isso na Assembleia Legislativa, a gente espera que o número de mulheres aumenta. Quando nós temos mulheres na política, a gente consegue olhar com um olhar mais humano, com um olhar mais sensível, né? A mulher, ela tem esse poder, né, de olhar com mais sensibilidade as causas sociais. E a gente espera que o maior número de mulheres filiadas cresçam, a gente espera que mais mulheres possam ocupar pleitos de destaque. Esse é o nosso desejo. João? Vereadora, a senhora teve uma votação expressiva nas eleições municipais, e a gente já que estamos falando de 2022, o seu nome está à disposição do partido para disputar uma cadeira lá na Assembleia Legislativa, ano que vem? Eu tenho recebido bastante essa pergunta e eu fico bastante feliz das pessoas poderem lembrar do nosso nome, né, para 2022. Não é o meu foco no momento, o meu foco agora é cuidar do povo teresinense que me elegeram vereadora de Teresina. Bom, vereadora, vivemos uma polarização aqui de 2 grupos no que diz respeito a essa disputa pelo Palácio de Karnak. Temos aí a base liderada pelo atual governador Wellington Dias, que deve lançar um nome para a sua sucessão, e temos uma ala de oposição liderada pelo senador Ciro Nogueira. Bom, Solidariedade hoje está na base do governo. Pretende assim permanecer ou já tem tido algum tipo de conversa com a oposição, por exemplo? Pretendemos permanecer, né, com o governador Wellington Dias, inclusive agora à tarde, logo após a saída daqui, eu tenho uma reunião com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e nós somos 100% aliados com o governador Wellington Dias. Olha aí, João, mais um grupo de lideranças aí em reuniões com o secretário Rafael, acredito que seja sobre o próprio Piauí. Nessa semana eu tinha falado o termo Romaria, né? Porque realmente é o que é levado de lideranças, tanto do interior quanto da capital, indo lá conversar com o secretário de Fazenda. Agora, vereadora, os vereadores do PT aqui de Teresina, inclusive, já estiveram lá conversando com o secretário Rafael Fonteles, e houve, de fato, essa sinalização de que outros parlamentares aqui da capital iam buscar esse diálogo com o secretário Rafael Fonteles, tendo em vista que ele é o nome, até o momento, apresentado pelo governador Wellington Dias, pelo menos nos bastidores, para sucedê-lo em 2022. Essa conversa lá, sem dúvida nenhuma, tem política pelo meio, mas administrativamente, o que seria? Quais seriam as reivindicações da senhora para o governo do Estado aqui na capital? Na verdade, vai ser o meu primeiro contato, né? Vai ser o primeiro contato meu com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Eu também vou levar algumas demandas da nossa cidade a ele, né, em questões de obras, né? A gente espera que as nossas reivindicações sejam atendidas. Eu costumo dizer que eu tenho celeridade em resolver as minhas demandas. Se tudo fosse muito fácil, já tinha muita coisa resolvida. Mas eu vou lá ter esse primeiro contato com ele, buscar essas reivindicações de obras para a cidade de Teresina e me deixar 100% à disposição do meu mandato ao secretário Rafael Fonteles. É interessante esse ponto, vereadora, porque muitas vezes as pessoas acreditam que os políticos estão sendo omissos ou estão fazendo vista grossa, mas na verdade é uma burocracia muito grande, né, no sistema público para se garantir, para se viabilizar algumas ações. Justamente, e o que eu sempre tento também, Elias, é passar quais são as funções de um vereador para a população. Nós temos limitações, muitas das vezes a população, infelizmente,
pensa que as coisas se resolvem da noite para o dia, mas é tudo uma burocracia. Não é que nos falta vontade, eu posso falar por mim. Temos muita vontade, temos muito desejo que as coisas andem mais rápido, com mais agilidade, mas infelizmente é todo um processo. Mas no que depender do nosso mandato, nós teremos aí 4 anos trabalhando incansavelmente pela cidade de Teresina. Vereadora, a senhora acha que ainda é cedo para se falar, para se estar fazendo essas conversas e para se falar em 2022? Ou avalia que nessas conversas, onde se falam de demandas, de obras, onde se senta para se falar também de política, é válido que já se comece a falar num período desse em que a gente está muito preocupado com a pandemia e com as ações mais voltadas para a pandemia? Olha, eu acredito que quando você tem um diálogo com o secretário, com o governador, na qual eu estive reunida com ele, também conversei com ele sobre essa questão da Covid-19, não é somente para tratar de políticas de infraestrutura. Quando a gente chega para conversar, a gente abrange essa questão da Covid-19, é inevitável nós não falarmos sobre a pandemia que nós estamos vivendo. O momento é difícil, o momento precisa de mais vacinas, a gente precisa de mais cuidados, né? Mas a gente respira política. Então, a partir do momento que a gente fala agora das eleições de 2022, a gente está botando o futuro de milhares de brasileiros, o futuro dos teresinenses, o futuro dos piauienses em jogo. Então, é preciso sim falar de política no momento, a gente precisa já ir vendo quais são as opções que nós temos, conversando nos bastidores, apresentando, né, à população de Teresina os nomes viáveis aí que tem, não fazendo campanha, claro, com antecedência, porque não pode, mas a população teresinense já tem sim que ir se mantendo acerca do cenário de 2022. Alguma intervenção, João Magalhães? Olha, aliás, é só para concluir, já que a gente tem uma discussão pontual atualmente, em relação à questão da transparência das instituições. Queria saber da vereadora como é que a senhora observa até o momento e se tem cobrado, enfim, como é que a senhora tem avaliado a questão da transparência lá na Câmara Municipal de Vereadores. Há uma discussão pontual, sem dúvida nenhuma, sobre este assunto e acredito que é interessante ouvir a vereadora sobre isso. Com certeza, inclusive nós tivemos uma discussão, né, na Câmara Municipal de Teresina semana passada, em que houve as cobranças do portal, do site, da transparência, não somente do site, mas da atualização na Câmara Municipal de Teresina. Até, salvo engano, eu falei com os servidores da casa, o site estava sendo atualizado e não fora do ar. E eu, na condição de vereadora, eu sempre, aliás, todo mensalmente eu ponho as minhas verbas indenizatórias, eu presto conta do meu mandato e a nossa cobrança é para que o site, né, seja atualizado. Muitas pessoas têm dito, eu tenho acompanhado alguns jornalistas dizendo que o site está fora do ar, mas o site não está fora do ar porque tudo que se faz é registrado. Então, o site está sendo atualizado e não fora do ar, como tentam transparecer que a Câmara Municipal de Teresina está escondendo alguma coisa, o que não é verdade. Fundamental esse esclarecimento, já lembramos aqui que a transparência é um dos princípios da administração pública, assim deve ser não só a Câmara Municipal, mas todos os órgãos. Vereadora Fernanda Gomes, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco, está sempre disponível, atendendo os nossos convites. Desejamos aí uma ótima tarde, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Eu quem agradeço, estamos à disposição. Bom, muito bem, meus amigos. Então, a vereadora trouxe aqui, João, Edna, alguns pontos bastante interessantes. João, o Solidariedade realmente tem agido de uma forma propositiva, tem tido um planejamento, uma execução interna favorável para o crescimento do partido, considerando que próximo ano não tem coligação proporcional. Ouvimos aqui as metas para deputado estadual, deputado federal. É nesse sentido que o partido deve marchar? O João me escuta? Oi, agora sim, aliás, estou ouvindo agora. Nós pontuávamos aqui as metas que foram colocadas pelo Solidariedade. 3 cadeiras na Assembleia, pelo menos aí 2 na Câmara Federal. O partido realmente está engajado, se articula bem para esse objetivo, João? É uma meta bem ousada, né, aliás? Ninguém tem dúvidas de que a disputa vai ser muito acirrada por cadeiras no parlamento, tanto estadual quanto federal. Agora, eu vou lembrar que a articulação de solidariedade é formulada pelo deputado Evaldo Gomes, que é sempre visto por ter, sem dúvida nenhuma, boas experiências no que diz respeito à formação de chapas, principalmente em vagas para o parlamento estadual. Tendo em vista que, sem dúvida nenhuma, na Câmara Federal a dificuldade é maior porque trata-se, obviamente, de mais grupos políticos
e é necessário aí lideranças políticas com maior peso político. Então, o Solidariedade, sob a articulação do deputado Evaldo Gomes, sem dúvida nenhuma, tem uma meta ousada, mas pelo menos para deputado estadual, pela experiência, pelo que a gente já observou dessa capacidade de articulação do deputado Evaldo Gomes, é uma meta que pode ser alcançada ano que vem. Na Câmara Federal, sem dúvida nenhuma, os desafios são bem maiores. Interessante, Edna, a meta dos partidos. A gente sempre pergunta para as lideranças partidárias o que eles objetivam para o próximo ano, e são sempre metas ousadas. Assim, se somarmos ao todo a quantidade de cadeiras, por exemplo, que eles querem no Parlamento Estadual ou na Câmara Federal, não tem essa quantidade de vagas disponível, não. Eles vão ter que abrir mão de alguma proporção dessas metas. E é uma meta otimista, sob o comando aí do Evaldo. Realmente, a gente sabe que da forma com que ele articula, trabalha, se movimenta, mas é provável, mas é realmente bem otimista, né? E é como você diz, outro dia a gente estava ouvindo aqui sobre o Partido dos Trabalhadores falar que 40 é um número muito alto, que não é bem esse número não, então todos os partidos vão ter que se fazer muito bem essa conta. É claro que todos querem estar ocupando, tanto majoritariamente como em outras cadeiras, querem ocupar seus cargos, mas querem ocupar seu lugar, tomar seu espaço, né, mostrar o que cada partido tem feito e a resposta do eleitor, e vai ter que trabalhar mesmo para ter esse número aí, tanto na Câmara, como também como deputado federal e estadual. Mas ainda vão ter que ralar um bocado, né? Porque cada partido está demonstrando aí o seu crescimento no interior e dizendo que vai ocupar as vagas aí o número possível. Vamos ver. João, e o peso de Ana Melka Cadena nos quadros do Solidariedade? O que você acha que vai agregar nesse sentido? Olha, é exatamente um fruto da articulação do deputado Evaldo Gomes no sentido de fortalecer a chapa para a Câmara, para a Assembleia Legislativa. A delegada teve uma votação expressiva ano passado aqui na capital, não chegou a ser eleita, ficou como primeira suplente do PL, né? Ela era do PL, partido aí que lançou o capitão Fábio Abreu à prefeitura, agora mudou de sigla, está chegando aí a Solidariedade, então é sem dúvida nenhuma um nome que deve fortalecer aí nessa estratégia. Agora, de toda essa discussão em respeito à questão de solidariedade, confesso que a vereadora Fernanda deixou claro que o partido continua junto, segue junto com o governador Wellington Dias, ano que vem. Agora, a deputada federal do partido, deputada Marina Santos, confesso que eu vejo uma certa indefinição dela, porque ela demonstra ter uma certa afinidade política com o senador Ciro Nogueira. Então, eu acredito que o Solidariedade segue sim, junto com o governador Wellington Dias, mas vejo que há uma certa indefinição no que diz respeito à deputada Marina Santos, porque ela, de fato, tem uma ligação política com o senador Ciro Nogueira. Bom, meus amigos, hoje o governador Wellington Dias assinou um aditivo de um contrato para a expansão do Piauí Conectado. A ampliação do projeto de parceria público-privada levará acesso à internet banda larga para mais 123 municípios do estado, alcançando 12 mil quilômetros de fibra óptica. Atualmente, a rede já está presente em 101 cidades, beneficiando mais de 2,5 milhões de piauienses, pessoas aqui do nosso estado. Sobre esse assunto, nós temos aí uma fala do governador. Ninguém segura o estado do Piauí. Nós entramos no século XXI como um século das grandes vitórias do Piauí. Lá em 2002 era um sonho sair lá daquela geração do cavalo, dos correios, do posto de telefone, para chegar, por exemplo, numa área como essa, mas não só nesta, onde chegamos. O Piauí está preparado para o século XXI inteiro. Nós estamos preparados para, por exemplo, ter já de pronto, não apenas o chamado 4G, que já é um avanço, mas com o que estamos fazendo hoje aqui, o Piauí estará preparado para 5G. Ou seja, só é possível 5G
ou 6G, ou o que vier pela frente, com fibra. Com fibra, não é possível todas as tecnologias avançadas nos modelos antigos. E aqui, como foi dito, nós estamos falando setor público e setor privado. Estamos falando de bancos, estamos falando de comércio, comércio nacional, comércio internacional. Estamos falando de uma comunidade, como a comunidade dos potes em Oeiras, poder vender um artesanato para a Europa e poder chegar lá e a compra ser feita pela internet. Então, um discurso bastante engajado do governador Wellington Dias nessa causa, destacando a importância da internet hoje e de acessibilizar. O programa Piauí Conectado é para acessibilizar, levar para onde não tem, dar o acesso para quem não tem condição de ter um plano particular de internet, que ainda é, infelizmente, um privilégio. Então, Edna, como é que você avalia esse tipo de iniciativa por parte do governo do Estado? Bom, a internet, como diz o jovem, é o que há. Então, ter banda larga, ter fibra ótica, principalmente, pontuo aqui, nas comunidades, todos nós da comunicação que promovemos lives, vimos a dificuldade que é para uma comunidade quilombola, para uma comunidade indígena, onde tem estudantes, né, onde fazem também parte desse projeto da educação híbrida, nesse momento, né, que é um momento em que a gente precisa muito da internet, principalmente para essa questão da educação, é louvável, a gente espera que dê certo e quer que chegue até essas pessoas também. E é muito importante para o agricultor, para a agricultora, que faz já suas vendas, né, via as plataformas disponíveis. E é só esse pensamento aí e esse projeto do governador em nível internacional, então, né, para os artesãos e creio para outros produtos também, a gente vai acompanhar e torce e espera que dê certo. João, não deixa de ser um investimento também na área econômica. Sem dúvida nenhuma. Hoje, principalmente nesse momento de pandemia, a tecnologia tem sido cada vez mais necessária para a comercialização de produtos. E aí a gente fala, obviamente, não é só das grandes empresas, não. Hoje, se a gente for observar, até mesmo pequenos produtores rurais, ou artesãos, como bem citou a Edna, enfim, pequenos empreendedores já utilizam as plataformas digitais para comercializarem seus produtos. Então, isso demonstra exatamente a importância e a necessidade de se investir no acesso à internet, principalmente no interior do Estado, até porque isso, além de tudo, é inclusão. Inclusão na educação, inclusão na saúde, na informação e, claro, na economia. Bom, meus amigos, eu gostaria de abordar aqui rapidamente mais um assunto. Nós temos acompanhado essa luta por vacinação. Nós temos como solução para o que estamos vivendo, vacinação e de preferência em massa, acessível, imunização para toda a população indistintamente. Mas ainda o recurso das vacinas, a produção, a distribuição é limitada. Não temos ainda na prática uma ampla distribuição de vacinas. E aí alguns parlamentares, especialmente, têm colocado propostas, requerimentos para dar prioridade nessa fila de vacinação a alguns grupos. Já noticiamos aqui acerca dos professores, dos jornalistas, de alguns outros segmentos profissionais. E agora, por último, temos a proposição do deputado Bessá, do Progressistas, que quer colocar como prioridade na vacinação o grupo dos ciganos. E o deputado João de Deus gostaria de prioridade na vacinação para funcionários de supermercados e farmácias. Edna Maciel, seu comentário sobre isso. Bom, a gente sempre fala aqui e eu vou repetir, existem as prioridades das prioridades, como você falou muito bem, o ideal seria a vacinação em massa, a gente sabe que não é possível ainda, estamos correndo contra o tempo ainda, mas toda e qualquer medida em que se torne grupos, né, em que prioritários, como o grupo dos ciganos e como outros grupos citados aí por várias autoridades, a própria comunidade já tem feito proposição, né, e a gente, quando nós vemos deputados e também vereadores, enfim, os parlamentares tomando essas iniciativas, fazendo essas propostas,
a gente sabe que existem esses grupos prioridade. Quem tá no comércio, quem está à frente, quem está na linha de frente também precisa. Então, que seja estudado ponto a ponto, porque, na verdade, todos precisam e urgente, né? É uma pandemia. Então, que bom que os parlamentares, né? Acho que é obrigação deles estarem observando, estudando e ouvindo a população, a comunidade, o grupo que está precisando ser vacinado com mais urgência. É importante destacar que aqui não somos contra nenhum grupo social, cultural, Exatamente. religioso ou profissional. O que nós estamos debatendo aqui é fila de prioridade na vacinação. Então, se você prioriza um grupo, automaticamente outros já podem ficar excluídos, aí tratados com diferença, e isso gera algum tipo de injustiça, João Magalhães. Qual a sua leitura desse tipo de proposta? Eu diria, Eliezer, que a disputa, a briga, vamos dizer assim, a discussão para a inclusão de determinadas categorias, enfim, e profissões na lista de prioridade, ela só existe porque claramente não há uma capacidade do poder público de ofertar vacinação em massa. Então, à medida em que a gente não tem uma vacinação em massa, você fica observando ali a tentativa de incluir algumas profissões, enfim, como prioridade. Então, essa discussão precisa ser feita, claro, precisa ser feita, mas a questão primordial não adianta ficar se discutindo quem deve entrar na lista de prioridade, quem deve passar à frente de outras profissões, porque a questão primordial o acesso à vacina precisa ser para todo mundo. A imunização só vai fazer efeito, inclusive, quando a gente tiver aí 70%, 80% da população vacinada. Então, é claro que os parlamentares estão cumprindo seu papel em reivindicar a proteção, reivindicar a prioridade, né, para determinados povos, para determinadas profissões, mas é preciso também engrossar a voz da cobrança pelo acesso à vacina para toda a população. Afinal de contas, a vacinação por segmento, ela vai fazer uma diferença muito pequena quando a gente pensa que mesmo cumprindo uma lista de prioridades, a gente vai ter um percentual muito pequeno de cidadãos brasileiros vacinados. Então, que se discuta a questão das prioridades, mas é necessário nunca perder essa capacidade de cobrar que o poder público demande, que o poder público cumpra o seu papel em garantir o acesso à vacina a toda a população. É bom lembrar que, nesse exato momento, muitos países estão bem à frente do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas jovens já estão sendo vacinados. É claro que a gente não está aqui comparando poder econômico, mas sim, mas a vontade política, essa sim é comparável, e o Brasil está muito atrás nesse quesito. João Magalhães. Se me permite só um Pois ponto, não, a organização, o planejamento e a meta, né, João? Com certeza, exatamente. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, boa tarde, muito obrigado pela sua participação, ótimo final de semana. Valeu, Eliezer, até a próxima semana. Edna Maciel, nossa Lady Lilás, muito obrigado pelo ar da sua graça, mais uma vez, hoje aqui. Bom final de semana, Edna, até segunda. Boa tarde para você, para o João e para todos que nos assistem. Política do Dia.